Fala aí, meus amigos, bom dia a todos, eu sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 5 de junho de 2020, sexta-feira, Rio de Janeiro, capital, e agora é 1h29. Muito bem, quero falar hoje, deixem o escocês em paz. Bom, à primeira vista, alguns não vão entender o título, mas já vou explicar. Alguns já estão entendendo, né, que se trata daquela falácia usada por muitas pessoas, que é aquele argumento que é chamado o argumento do escocês de verdade. Bom, muitos grupos utilizam isso. Políticos, religiosos, médicos, vários fazem isso, entendeu? E a verdade é que é esse argumento? Que na verdade não é um argumento, é um argumento falacioso. Ele diz o seguinte: ele tenta proteger o seu grupo de críticas, entendeu? Ou blindar mesmo de qualquer análise, de qualquer suspeita em si, como se aquele grupo fosse perfeito. Então ele coloca, uma pessoa de fato de verdade não faz isso. Bom, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar, vamos dar um nome a uma pessoa. Vou colocar Miguel, um escocês. Ele diz assim: olha, escoceses de verdade jamais colocam açúcar no seu chá. Aí vamos dar um outro nome aqui, o Alan, também escocês, e fala: peraí, eu sou escocês e coloco açúcar no meu chá. Aí o outro fica furioso e fala: não, os escoceses de verdade não colocam açúcar no seu chá. É tipo isso. Bom, vamos trazer algo mais claro. Por exemplo, um professor é pego praticando um delito dentro do local de trabalho, tá? Dentro do local de trabalho. O que acontece? E aí, a profissão dele é professor, ele trabalha como professor, foi formado, tem sua graduação, e aí alguém fala assim: professores de verdade não cometem essas práticas. Isso é o argumento do escocês de verdade. Vamos imaginar que esse professor fosse pego roubando dinheiro da escola. Alguém fala: não, professor de verdade não rouba. Não, a pessoa quer o quê? Proteger seu grupo, os professores. Claro, a maioria dos professores são pessoas de bem, são pessoas, não vou nem usar essa palavra, são pessoas honestas, são pessoas, se cidadão de bem, geralmente é caracterizado um outro tipo de gente, né? Eu quero nem falar sobre isso hoje. Bom, mas a maioria dos professores são pessoas honestas, a maioria dos professores são pessoas que zelam pelo caráter, pela honra, entendeu? Que são pessoas imparciais, mas existem professores também que são canalhas. Existe, como em qualquer grupo na humanidade, tem pessoas que são honestas e tem pessoas que não prestam, certo? Então, a mesma coisa, eu posso dizer assim também: olha, um ateu de verdade não é de direita. Não, o ateu, ele não acredita em coisas sobrenaturais, deuses, divindades, mas ele pode ter sua opinião política, seja de direita ou de esquerda, ele pode ser de centro, ele pode ser monarquista. Sim, tem ateus que são a favor da monarquia. Tem. Ora, eu posso dizer que então, porque o cara apoia, por exemplo, a volta da monarquia, eu posso dizer que ele não é um ateu de verdade? Não, ele é um ateu, certo? Então é isso que eu quero dizer. Mas olha só, quem gosta muito de usar esse argumento dos escoceses de verdade, qual o grupo que gosta de fazer isso? É o grupo dos religiosos. Adoro. No meu vídeo que eu falo sobre a Páscoa, o plágio que não passou, o primeiro vídeo que eu falo sobre a Páscoa, depois eu fiz um outro que é um pouquinho mais longo, uma outra live. Teve um cidadão que veio falar assim: não, mas os verdadeiros cristãos praticam a Páscoa como símbolo da libertação, e enxerga a Páscoa judaica como símbolo. Só que a Páscoa pagã, ela vem antes. E outra, quem se diz cristão, não existe nenhum mandamento mandando comemorar esse tipo de festa. Então, quando ele diz cristãos de verdade, por exemplo, não são pagãos, não, eles estão cometendo o plágio. Mas ele, para querer se eximir, o que ele faz? Para querer blindar o grupo dele de críticas, ele diz: cristão. Não tem cristão de verdade. São cristãos. Não tem essa de cristão verdadeiro, cristão falso. Uma vez que acredita na divindade, que acredita na vinda de um tal salvador de almas, porque
conceito de Messias, de Mashiach, não é salvador de almas, é um Messias político, mas quando ele acredita nesse Jesus aí, proclamado, pregado pelo cristianismo, ele é cristão. Não tem essa de ir à igreja, não ir, de ser cristão de verdade ou não. Não tem essa, é cristão. Então, eles estão praticando o quê? Eles estão pegando uma festa pagã, chamada pagã, eu falo pagã não no sentido de pejorativo, mas da origem, tá bom? Essa festa, ela é de origem pagã, e eles estão o quê? Cometendo plágio. Então tem essa de que a verdadeira Páscoa, mesmo a Páscoa judaica, que é uma celebração à fantasia, porque o êxodo nunca aconteceu, arqueólogos procuraram aquela área e nunca encontraram uma só sandália dos hebreus passando por ali, ou armamentos egípcios. Aquilo que falaram que encontraram é furada, tá? Já desmascararam isso. Então o que acontece? Isso nunca aconteceu. Então é uma celebração da mentira. Mesmo que ele diga que celebra, ele enxerga na Páscoa judaica uma metáfora, uma sombra, um tipo apontando com um cumprimento futuro, ele está celebrando uma fantasia, porque não acontece. Mas ele usa o que? O argumento do escocês de verdade. Por isso que eu falo, deixa o escocês em paz. Então prove aquilo que vocês proclamam com coerência, com fatos, mas vocês não conseguem. Aí o outro foi no vídeo do Vinícius César, não, do Newton César. No vídeo do Newton César, do Newton César, ele estava falando sobre divisão, e eu fiz um comentário sobre a divisão que eu presenciei na época que eu morava em Minas. Tanto é que depois eu gravei um vídeo sobre isso. Aí veio um crente lá falar que não generaliza, é sempre assim, cristãos de verdade, eles só sabem usar isso, não fazem isso. Não, gente, uma vez não tem essa de que é cristão de verdade. Aí eu respondi, o cara foi tentando responder, eu fui respondendo, para depois, não sei se ele apagou os comentários, esse cristão aí, metido a besta, ou se foi o Newton César que deletou o comentário do crentino. Se for o Newton César que se deletou, não sei. Mas sei que esse crentino, ele usou o quê? Falácia. Porque ele disse, não genera. Eu falei que o que eu vi, eu não falei que todo mundo fazia, mas a maioria faz isso. Ele abre uma igreja, aí depois tem um discernimento, uma pessoa vai, vê como é que ele faz, abre outra, por quê? Porque dá lucro. Aí o cara diz, mas cristãos de verdade. Não tem cristão de verdade. Não interessa se a pessoa ela é honesta naquilo que ela propaga e realmente ela não tem interesse. Eu conheci pessoas assim. Existem pessoas realmente que estão nesse meio, que não tem noção do que realmente é a religião, e elas estão aqui sinceras, elas acham que estão fazendo a obra de uma divindade e não são pessoas assim desonestas. Existe sim, existe pessoas boas na religião, existe, não falo que não tem, e tem. O que eu combato aqui é o modus operandi de líderes desonestos, tá? E claro, mostro as incoerências realmente na fé, isso eu mostro sempre. Mas agora uma coisa, gente, uma vez, mesmo que a pessoa ela seja uma pessoa honesta, porque existe. Agora, a maioria dos líderes não são pessoas honestas, isso é um fato. Agora, mesmo uma pessoa que é sincera, que não está ali para querer explorar os outros, e mesmo aquele que explora, uma vez que ele declara acreditar, propagar a fé do tal Jesus, o que ele é? Ele é cristão. Não tem essa de, é cristão de verdade, não. Ou então, pastor de verdade não faz isso. Não, é pastor, meu filho. Se tem credencial de pastor, atua como pastor, é pastor. Então, quando você usa esse tipo de argumento, você não está provando uma classe santa e uma classe degenerada. Não, você está usando o quê? De falácias. Você está querendo proteger o seu grupo usando uma mentira. Que é o quê? O argumento do escocês de verdade. Que não é verdade, meus amigos. Não tem essa de verdadeiro cristão não celebra tal coisa, ou verdadeiro cristão não faz isso. Não, uma vez que você acredita, você é cristão. Ou então outra coisa, eu fico vendo essas pessoas dizendo assim que eu não sou cristão, mas eu acredito que Jesus ele é o Salvador. Você fala, não, como é que ele fala que não é cristão, que não é evangélico. Não, uma vez que você acredita nesse Jesus como Salvador, você é evangélico ou cristão. Quando você diz que ele é o único intermediador, você é evangélico, porque católico acredita em outros intermediários. Mas voltando aqui ao assunto do argumento dos escoceses de verdade,
Isso aí é a desculpa de quem não tem base, é a desculpa de quem não tem firmeza e de que não pode apresentar fatos. Então que ele inventa, ele diz, não, isso aí são os falsos e aqui tem os verdadeiros. Não. O que você faz é tentar blindar o teu grupo com um argumento falacioso. Por quê? Por causa das práticas que acontecem nesse meio. Divisão, plágios, tem plágios e mais plágios ali. Até mesmo aquela lenda da mulher da estátua de sal é um plágio na mitologia grega. Tem a mulher que transforma as pessoas em estátua de pedra, no caso, né? Que é a Medusa. Depois eles mudaram um pouco. A epopeia de Gilgamesh, temos ali na versão bíblica Adão e Eva, e depois também a Arca de Noé também veio da epopeia de Gilgamesh, tudo ali. Então não adianta, gente, não adianta dizer, nós não somos pagãos porque os verdadeiros cristãos. Não, o cristianismo, ele está todo cheio de plágios, e não adianta tentar mudar isso. As obras estão aí disponíveis para as pessoas compararem. Os 10 mandamentos veio do livro dos mortos do Antigo Egito. Então, usando esse tipo de argumento, vocês não estão se eximindo da prática que vocês têm e até mesmo daquilo que acontece de errado no grupo. Não, vocês estão apenas mostrando que não tem evidências, que vocês só têm desculpas esfarrapadas. Então deixem os vocês em paz e apresentem fatos. Se vocês quiserem uma discussão, se vocês quiserem tratar algo. Então, se você não tem fatos, aceite a realidade. Comece a questionar. E questionando, você vai ver quem está errado nessa história. Você vai ver quem é que está sendo incoerente nessa história. Quer viver pela incoerência? Eu prefiro viver pela razão. Tá bom? Então, meus amigos, era isso que eu tinha para falar. Um grande abraço. Menos aos desonestos que usam esse argumento, e aos demais, sucesso e tchau, tchau.